Você abrisse a sua Bíblia, o livro mais missionário de toda a Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade é uma carta. Mateus, Marcos, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, depois de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nosso primor está uma delícia dentro da igreja. Mas há uma temperatura apostólica, não? Glória a Deus. Eu creio que o outro salão nós não vimos uma ar-condicionado. Esse aqui nós vamos ver aí. Nossa, só um amém. Vou ter que ficar no calor. Vou falar mais uma vez. O outro salão nós não vimos com ar-condicionado. Esse aqui nós vamos ver. Glória a Deus. Pensei que o povo ficou de calor, né? Também a gente não gosta muito frio não, né? O frio também é ruim, né? Porque a temperatura é agradável. Mas amém, vamos colocar uma ar-condicionado aqui, né? Deus apareceu, nós vamos colocar aqui. Livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 12. Se não der, não tem problema não. Quem achou diz amém? Então vamos lá, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardar. Eu digo 4 escoltas. Mais uma vez, 4 escoltas de 4 soldados. Cada uma para guardar, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias de sentinelas à porta guardava no cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele do lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. As cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Aleluia. Fala com a Bíblia agora, sempre fecha os teus olhos aí, quero orar. Não quero anular a oração que foi feita, mas se unir a minha oração, a oração que foi feita aqui, nós já recebemos aqui. Soberano e eterno, meus amados queridos. Mais uma vez, ó Deus, estamos aqui na tua casa. Oh, Senhor, perdoa-nos por tudo. Senhor, que na noite desse dia que nos diminuiu sobre isso, que o teu nome venha ser exaltado e glorificado nesse lugar. Senhor, eu te peço, te imploro, Senhor, o Senhor venha me usar para a honra e glória do Santo Deus.
usa-me como canal para falar até comigo mesmo, que eu preciso ouvir a tua voz, para o teu povo, para a tua igreja, Senhor. Que nós estamos carentes dentro de ti, precisamos ouvir a tua voz. Viemos aqui para te adorar, te exaltar, mas, Senhor, amamos ouvir a tua voz. Senhor, eu faço uso das palavras do teu filho João Batista, que eu diminua e o Senhor cresça. É como eu faço sempre uso dessas palavras, Senhor. O Senhor poderia usar qualquer pessoa para pregar nessa noite, pregaria infinitamente melhor do que eu, porque Ele não tem monopólio para usar, usa quem quer, como quer, quando quer, da maneira que quer, mas pela tua infinita bondade e misericórdia, usa para a honra e glória do teu santo nome. E nós dizemos amém. Amados irmãos, igreja do Senhor, instituição, comunidade profética. É como eu disse, nós estávamos ouvindo uma pastora que estava naquela que prega hoje, aí eu consigo. Aí eu falei, não, eu peguei semana atrasada, semana passada, prega você. Ela falou, vamos pregar. E aí eu ia dar a palavra para o profeta, mas quando a pastora estava ministrando aqui, aprove a Deus, pela sua graça, infinita graça, vontade e misericórdia, trazer essa passagem no meu coração. E aí nós vamos ver, no decorrer, no transcorrer da mensagem, o que o Eterno vai falar conosco nessa noite. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite. Eu sei que você veio adorar. Mas é bem verdade que o nosso Deus, o nosso amado e querido Jesus, Ele nunca despediu ninguém de mão vazia. Toda vez que o povo parava para ouvi-lo, a Bíblia diz, Davi, que ali as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, as pessoas saíram ali alimentadas. Ninguém nunca parou para ouvir Jesus, ninguém nunca parou por um momento para ouvir o que Jesus tinha que falar e saiu de barriga vazia ou saiu dali em frente. A Bíblia vai dizer que se fosse relatar todos os milagres que Jesus fez, nem toda a terra caberia quantidade de luz. Então nós entendemos que a Bíblia vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que isso quer dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que a Bíblia vai nos dar resposta para dizer que o mesmo Jesus que operou no passado, pastor, é o mesmo que opera hoje e vai operar até a vida dele sempre que vier hoje à noite. Então, quando eu abro a minha Bíblia aqui, no livro que é chamado o livro mais missionário de toda a Bíblia, o livro que na verdade é uma carta de Atos Apóstolos, carta essa que foi escrita pelo médico Lucas. Lucas escreve a primeira carta, que é o Evangelho de Jesus Cristo, a qual Lucas escreve, para um homem chamado Teófilo. Aí nós chamamos de Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, o médico Lucas. E Lucas, ainda continuando, Lucas escreve uma outra carta, carta essa que nós lemos aqui agora, que chamamos hoje de livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que vai contando as histórias dos apóstolos, os seus feitos, as missões, um pouco, não tudo, mas um pouco daquilo que eles passaram. E quando nós chegamos no capítulo 12, nós nos deparamos agora diante da história de um homem chamado Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um homem de temperamento difícil, e eu me identifico como Pedro. Uma pessoa que é difícil de lidar, eu reconheço. Uma pessoa que é difícil de lidar. Porque Pedro não gostava das coisas erradas. Pedro não. Pedro era um camarada meio ignorante, mas Pedro não gostava das coisas erradas. Pedro era um camarada que a sua vida era adorar a Deus. Como você tem certeza, pastor? Porque Jesus o escolheu. E Jesus o escolheu porque conhecia o coração de Pedro. A vida de Pedro era adorar a Deus, cuidar da sua família e o seu serviço e seus amigos. Porque Pedro tinha sócio, e eu já tive sócio. Eu sei o quanto é difícil você manter uma sociedade. Irmão, para conviver no meio da família já não é fácil, que dirá conviver em meio de sociedade. E a sociedade de Pedro não era só dois sócios, eram três. Eu ia falar que era Pedro, Tiago e João. Eles eram só, já eram três sócios, três cabeças pensantes.
Um dia, Pedro estava trabalhando, todos já sabem dessa história. Pedro está trabalhando e todos nós sabemos que para se pescar, hoje mudou com o avanço da tecnologia, mas naquela época para se pescar era melhor à noite. Um dia Pedro está trabalhando a noite inteira e Jesus está orando, porque Jesus vai começar a sua base ministerial. Jesus vai formar os seus discípulos que vão estar caminhando com ele. E Jesus sabe que ele vai ficar aqui na terra mais 3 anos. E ele tem que formar esses homens, porque depois de 3 anos ele vai voltar para a eternidade e vai deixar esses homens aqui para continuar o legado. Um dia Jesus está orando e ele está pedindo ao Pai, então é por isso que nós pedimos a direção a Deus. Um dia Pedro está orando e está pedindo ao Pai: Senhor, me mostra. Pai, me mostra quem vai ser os homens que vai caminhar comigo. Mas nessa noite está Jesus orando, a noite inteira. E está Pedro, naquela noite, saindo para trabalhar. Quem sabe naquela noite ele sai, dá um beijo na mulher, um abraço nos filhos, e ele sai dizendo: meu amor, fique orando, porque eu vou trabalhar. E essa noite tem que ser boa, porque eu tenho que pescar, porque eu tenho que honrar os compromissos. E quem tem compromisso sabe o que eu estou falando. Pedro sabia, a pesca tem que ser boa. Nessa noite nada pode dar errado. Eu tenho que pescar bastante peixe, porque amanhã eu tenho que vender, e amanhã eu vou trazer o sustento para cá. Pedro está passando um momento difícil, porque nós, lendo o Evangelho, vimos que naquela época, quando Jesus vai para a casa de Pedro, isso depois, a Bíblia diz que a sogra de Pedro estava enferma. E naquele dia ela estava com febre. Alguns vão dizer, eu não quero que você ria, alguns vão dizer que até a traição de Pedro por Jesus foi porque Jesus foi lá e curou Pedro. Porque Pedro estava contando, né? Uns que dizem aí que Pedro estava contando que a velha ia morrer, e aí Jesus foi lá e curou a velha, e aí a velha viveu muitos anos depois. Eu falo, pedir para morrer, mas é natural que eu não morrer. Não é verdade? Alguns vão dizer que é isso aí. E aí Pedro ficou com aquela marca no coração, falando: não, você fez isso, você está até comemorando, aí é brincadeira, irmão, vamos seguir à frente. Então Pedro ainda, ele tem que cuidar da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, ainda tem que conviver com a sogra dentro de casa, e uma sogra enferma e uma sogra doente. Você já pode imaginar um negócio desse? A dificuldade que Pedro está vivendo. Aí quando ele está vivenciando tudo isso, ele vai pescar, e a Bíblia diz que naquela noite ele não pegou nada. Sabe aquele negócio que fala assim: não, o que estava ruim parece que ficou pior. Pedro está vivendo um momento, acho que talvez o momento mais difícil da sua vida, Davi. Igreja do Senhor, irmãos. E aí naquela noite, que era a noite que tinha que dar, eu falei: não, agora a última coisa agora que falta, eu imagino que Pedro sai e falou: não, pelo menos a pescaria eu sei que vai dar certo, eu sou um pescador experiente, e eu sei que eu vou pescar hoje, e hoje vai estar bem. Amanhã eu honro meus compromissos, pago as contas, chamo o médico para consultar a velha, compro os remédios da coroa, encho a dispensa dentro de casa, e a Bíblia vai dizer que naquela noite Pedro trabalha a noite inteira, a noite inteira, e não pegou nada. Fala para mim, irmão, como que um pescador experiente, como nós estamos falando, não, pastor Guerra, irmão, não sei pescar nem de varinha, ou muito bem de tarrafa, né? Já joguei tarrafa, e pela infinita bondade, graça, favor e misericórdia do Eterno, uma vez que um irmão me levou para pescar, eu joguei a tarrafa assim, rapaz, eu peguei um peixe, nossa, eu fiquei uma alegria tão grande, né? Eu falei: não, para, eu nunca soube pescar. Agora me diga, como que um homem que é pescador experiente, a Bíblia vai dizer que não é depois de 15 minutos, não é depois de meia hora, como que um pescador experiente, um profissional daquela área, depois de ter trabalhado a noite inteira, a Bíblia diz que ele não pegou nada. Porque há momentos na nossa vida, meu irmão, que parece que tem portas que se fecham. Não é para ele poder começar, não é esse momento. Há momentos na nossa vida que parece que tem portas que se fecham para a gente chegar mais a Deus. Porque eu entendo que se Pedro tivesse trabalhado aquela noite e o barco tivesse enchido, não tinha espaço para Jesus. Muitas das vezes, quando o nosso barco está cheio, nós não temos espaço para Jesus. Porque Pedro trabalhou a noite inteira, não pegou nada. E quando é de manhã, Jesus está orando. Jesus está orando para Deus mostrar, para quem vai ser a base, quem vai ser aquele
que vai conseguir continuar levando a fé cristã na terra. E o Eterno está tocando no coração de Jesus, está mostrando, olha aquele camarada lá. Trabalhou a noite inteira, depois de ter trabalhado a noite inteira, a Bíblia diz que não pegou nada. Mas mesmo não ter pego nada, não pegando nada, a Bíblia diz que de manhã Jesus está prestando atenção em Pedro, e eu já quero começar a mensagem dizendo para mim e para você assim, ó, Jesus está olhando para você. Você pode estar olhando e dizendo assim, pastor, mas parece que está tudo dando errado, está tudo difícil. Mas há uma palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Ei, Jesus está de olho em você, meu irmão. Nada nem ninguém toque em você, porque você está debaixo da cobertura dele. E ele está olhando para você. Você pode estar achando que está dando tudo errado. Não está dando tudo errado, não. Simplesmente Deus está dizendo, não é o momento de eu operar. Não é o momento, aguente só mais um pouquinho. E aí Jesus está olhando lá e está prestando atenção em Pedro. E Pedro trabalhou a noite inteira, não pegou nada. E pela manhã está Pedro lavando as redes. O que é lavar rede? Lavar rede é dizer assim, olha, eu não peguei nada hoje, mas eu não vou desistir. Eu não vou abandonar. Eu não vou vender meu barco, eu não vou vender minha rede. Não deu certo hoje, mas amanhã é outro dia. Amanhã é outra noite. Aleluia. Eu sinto a presença do Deus de Israel aqui, meu irmão. Ele está dizendo assim, não deu certo hoje, mas amanhã. Quem sabe a notícia que chegou na tua casa nessa semana não foi uma notícia muito boa. Aleluia. Se é para dar testemunho, eu já contei aqui. Teve uma época que nós morávamos lá no Rio, e nessa mesma época que a pastora estava falando aí mesmo, parece que quando as coisas começou a ir ruim, aí eu falei, não, pelo menos agora vai melhorar, parece que o negócio estreitava mais ainda. Uma vez aconteceu, nós tínhamos um contrato, e esse contrato lá no Rio, ele pagava o nosso aluguel, pagava algumas coisas, né, e o contrato era com a igreja grande que nós tínhamos lá no Rio, lá, porque essa igreja era para 3 mil membros, então o sistema de refrigeração de ar-condicionado era muito grande, e aí nós tínhamos um contrato com esse ministério, e esse ministério pagava a gente todo mês lá, dizia, olha, eu fiz o contrato, e aí eu tinha que pagar o aluguel, eu estava com um carro na época, a prestação do carro já estava atrasada, aí eu liguei para o meu irmão na época tinha emprestado dinheiro, isso há 13 anos atrás, Davi recém-nascido, há 13 anos atrás aí, eu peguei R$1.000 emprestado para esse meu irmão, devendo aluguel, prestação do carro, e esse meu irmão emprestou. Eu falei, rapaz, eu achei que eu era maluco de te pedir dinheiro emprestado. E esse meu irmão, que eu falo, meu irmão, na verdade é um amigo, a gente foi criado junto, a gente conhece desde 7 anos de idade. Aí eu olhei assim, eu falei, rapaz, vai emprestar mesmo? Ele falou, claro que eu vou. Aí ele fez um empréstimo, ele tinha acabado de passar no concurso, ele fez um empréstimo, passou no concurso, fez um empréstimo, pegou um dinheiro para ele e me emprestou dinheiro. Aí eu falei, eu achei que eu era maluco, eu não tenho condição de pedir dinheiro emprestado, eu vi você mais doido ainda para você me emprestar. Ele falou, não, se você precisar, fala comigo. Eu falei, rapaz, você é doido mesmo. E aí o dinheiro foi embora, nós tiramos o dízimo, e o dinheiro foi embora ali. E aí um dia, eu estou indo lá fazer o contrato, falei, vou lá para receber, vou pagar o aluguel, comprar as coisas. E quando eu chego, o contrato tinha mudado toda a equipe da manutenção lá, tudo lá. E quando eu estou entrando na portaria, o camarada olhou para mim e falou, quem é você? Aí o filho falou, eu sou o cara da manutenção. O rapaz falou, não. Pode voltar daí mesmo, já fez assim, pode voltar daí mesmo. Eu falei, rapaz, quem que é você? Ele falou, eu sou o chefe da manutenção aqui agora, eu que mando aqui. Aí eu falei, rapaz, mas eu vim aqui que eu tenho que fazer manutenção. Ele falou, não vai fazer nada não. Não, nem desce no carro. Ele falou, você não desce nem no carro, não bota a mãe nada. Aí eu falei, posso conversar com você? Ele falou, pode. Aí eu falei assim, não, cara. Eu falei, não quero conversa. Eu prefiro tentar ficar a situação. Eu falei, rapaz, deixa eu pelo menos fazer a manutenção hoje e eu recebo. E aí, mês que vem, eu já estou sabendo que não tem contrato. Eu falei, não, cara, você não está entendendo. Você não vai botar a mão aqui, eu fui ignorante. Você não vai botar a mão aqui, você não vai fazer mais nada. Aí, nisso daí, o que eu tinha feito? Davi tinha nascido, nós não tinha nascido, né? Estava para nascer, é isso mesmo, perdão, não tinha nascido, estava para nascer, já estava no dia ali para nascer. A minha cunhada aqui em São Paulo fez um chá bebê, né? Chá bebê, e aí juntou um chá bebê, fez umas roupas lá, juntou um montão de roupa, um montão de coisa para o Davi, e aí enviou pelo correio para chegar lá no Rio de Janeiro. O que aconteceu, irmão? Roubaram a Kombi do correio. Aí eu recebendo essa notícia, eu dentro do carro assim, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu pensando, falei, o que eu vou fazer da minha vida? Igual aquela que ele tem no YouTube, o que eu vou fazer da minha
Eu estava assim, e aí daqui a pouco o telefone toca. Aí eu até achei, falei, nossa, é minha esposa, eu vou usar ela, vai lançar uma palavra profética. Eu pensando, ela vai lançar uma palavra profética. Levanta a cabeça, homem, eu sou contigo. Não é assim que a gente pensa? E quando eu atendi o telefone, era a pastora chorando. Aí eu fui ver, eu falei, o que foi, Pedro? Aí ela falou, a culpa é sua. Aí eu falei, minha? E eu precisando de uma palavra naquela noite, eu estava naquela noite do Pedro. Aí eu falei assim, mas o que aconteceu, Pedro? Aí eu nem falei para ela, deixei ela falar, a culpa é sua, porque roubaram a comida no correio, era para você ter ido lá no correio pegar a roupa do menino. Eu falei, peraí. Falei, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, só que a menina pode falar. Aí eu falei assim, aonde que estava o endereço? O endereço de casa. Ela foi o endereço de casa. Aonde que o correio tinha que entregar? Em casa. Eu não tinha que ir nada na agência do correio. O correio tinha que entregar lá em casa. Como é que eu vou saber aonde está essa roupa? Qual central do correio? O Rio de Janeiro é muito grande, irmão. Nós não estamos falando aqui de Pedreira e Boracéia, não, que tem a agência do correio. O Rio de Janeiro é muito grande. Se você tem ideia, tem um prédio lá que são vários andares lá, que o negócio do correio chega no Rio de Janeiro, fica a gente trabalhando 24 horas para distribuir para o Rio de Janeiro inteiro. Eu vou saber para onde vai esse negócio. Se foi para Nova Iguaçu, para Nova Iguaçu, se foi para onde foi, queimar, sei lá onde que foi isso daí. Eu falei, Pedro, eu tinha que entregar aqui em casa, não é minha não. Porque se você tivesse ido lá, e ela falando, eu falei, olha, quer saber uma coisa, você quer notícia boa? Aí ele falou, quer? Aí ela já estava parada, notícia boa. Falei que eu vou te dar uma notícia boa e agora, ó, perdemos o contrato. Que contrato? Foi o contrato aqui. Aí ela já parou de chorar na hora, irmão. Choro é automático, mano. Quando a notícia, o baque é pior, sabe? O cara toma um tiro, quando outro tiro é pior, meu Deus, eu achei que estava doendo. A dor é maior, parece que até. Ela ficou calada. Falei, não, acabou o contrato, o cara não deixou nem botar a mão, mas não pagou, falei, não pagou, não deixou nem botar a mão, ele não queria nem que eu descesse do carro. Ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, agora eu vou ter pergunta para você. O que nós vamos fazer? Ela, falei, você está aí? Você está aí? Está me ouvindo? Falei, era a notícia boa que você queria. Aí ela ficou assim, olhou e falou assim, nossa, mãe. Falei, parou o choro. Falei, ó, deixa eu te falar uma coisa, Pedro. Eu nunca vi um ladrão usando roupa de bebê. Eu nunca vi. Se alguém viu, meu irmão, manda até foto e vídeo para mim, eu quero ver. Eu nunca vi alguém assaltando alguém na rua com roupa de bebê. Passo a hora. Falei, deixa eu falar uma coisa, se o ladrão levou roupa de bebê, aí eu falei assim, Pedro, fique sabendo uma coisa. Essa roupa ele não vai vender. Essa roupa vai chegar na mão de pessoas que estão precisando. E eu vou falar com essa hora para você. Meu filho vai nascer pelado, mas não vai ficar pelado porque Deus vai entrar na providência. Aí eu cheguei para chegar em casa. Para chegar em casa, cheguei em casa da pastora. Aí orando a Deus, a minha vida, meu irmão, era monte. Era monte, oração, minha vida sempre foi assim. E aí o que aconteceu? Eu me lembro que aquela porta se fechou. E pouco tempo depois, poucos dias depois, a história chegou aqui em São Paulo. Minha cunhada fez um outro chá de bebê, reuniu mais roupa do que da primeira. A minha cunhada pegou um seguro, que quando você despacha uma coisa no correio, que é um seguro. O correio pagou o seguro. Minha cunhada nunca tinha saído daqui de São Paulo, né, Pedro? Ela conseguiu viajar para o Rio de Janeiro, ir na nossa casa lá no Rio, que ela nunca tinha ido lá. Ela foi lá no Rio de Janeiro, que aí acontece, foi quando o Davi nasceu, ela ficou lá, foi até uma amiga de infância da Pedro também, que foi lá. E aí o que aconteceu? Eu me lembro que dias depois, Deus abriu uma porta para mim, que eu comecei a fazer serviço na época, que era o jogador mais bem pago do Brasil naquela época. O jogador de futebol mais bem pago do Brasil naquela época. Deus abriu uma porta para fazer serviço para aquele cara. E o primeiro serviço que eu fui fazer naquele cara, eu nem lembro quanto o salário mínimo era. Eu só sei que fosse hoje dá mais ou menos o quê? Não, o salário mínimo hoje, o salário mínimo dá uns 10 salários. A primeira parcela que ele me deu, a primeira parcela, dá uns 10 salários mínimos no valor de hoje. Para quem não tinha nada, estou falando o valor de hoje, mas na época eu não sei quanto seria. Eu sei que isso foi informação dele. Não, dá mais. Dá mais, porque hoje o salário mínimo está quanto? 1.300? Hã? 1.340 o salário mínimo hoje, né? Então 10 salários mínimos hoje dá 13.400. Sim ou não?
Bom, naquela época, Davi, recém-nascido, a primeira parte do serviço que eu fiz para ele foi 10.500. Quanto que era o salário mínimo há 13 anos atrás? R$10.500, né? Então, algo de mais de 20 salário mínimo hoje, né? Por aí, dá mais de 20 salário mínimo por aí, ou mais, eu não sei. E aí acontece, mas por quê, irmão? Porque eu trabalhei a noite inteira, não peguei nada, você não estava murmurando. Eu estava lavando as redes, não quis saber de vender meu barco, não quis saber de abandonar o meu barco, estava lavando a rede, assim, não tem problema. Eu não peguei hoje, mas amanhã eu outro dia. Porque eu sei Deus que cuida de mim. Então Jesus está olhando para ele, e está olhando, falou, esse é o cara. Porque as coisas estão dando errado, ele não está murmurando, não está botando na minha conta, não está jogando nas minhas costas toda a responsabilidade, e não está dizendo, não, eu não quero mais servir a Deus, porque eu só sirvo a Deus quando tudo vai bem. Quando as coisas vão mal, eu não quero saber. Não, Pedro não. Pedro é aquele camarada que, independente, se a noite foi boa, ou a noite foi ruim, ele está dizendo, Senhor, eu te louvo, porque eu estou aqui, te glorifico, porque o Senhor está aqui. Eu te glorifico, Senhor, porque eu sei que a noite não foi boa, mas eu creio que amanhã pode ser melhor. E se amanhã não for melhor também, eu creio que o Senhor tem todo o controle em tuas mãos. Deus olhando para esse camarada, Deus olhou e falou assim, achei o cara. Jesus chega perto de Pedro e falou, olha, afasta-te do barco da praia. E quando Pedro afasta do barco da praia, a Bíblia diz que Jesus começa a pregar. E a Bíblia fala que depois que Jesus prega, ele fala assim, lança-te ao rei do mar. E ele fala, Senhor, o Senhor é pregador, o Senhor é profeta, o Senhor pode ser o Filho de Deus, porque ele chama Jesus de Senhor, mas eu sou pescador. E eu trabalhei a noite inteira e eu não ganhei nada. E não sei se o senhor sabe, mas para pregar peixe, a melhor hora é a noite. De dia, com sol quente, não prega muito peixe. E Jesus fala para Pedro, lança a rede do lado direito. E a Bíblia diz que Pedro lançou a rede do lado direito. E a Bíblia fala que foi tanto peixe, que a Bíblia diz que Pedro tem que chamar outros barcos para poder ajudar. Pastor Guerra, eu não estou entendendo. Quem sabe, meu irmão, a porta que se fecha, quem sabe o momento que vai viver esse ano, Deus está dizendo, eu fechei aquela para poder abrir uma maior. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Eu me lembro que até uns tempos atrás eu falei para a irmãzinha aqui, e eu me lembro uma pastora que me lembrou esse dia aí, e eu falei, eu estava orando e eu falei para ela que assim, falei, não, irmão, vamos orar para Deus abençoar, né? Ah, pastor, porque eu não tenho condição de vir no culto domingo. Falei, vamos orar para Deus abençoar, que você possa vir no culto domingo. Não, orei para Deus tomar. O caminho tomou aí, né, irmão? Não foi dessa maneira aí. Mas Deus sabe todas as coisas, mas uma coisa eu sei, minha irmã, Deus não vai te vergonhar. Porque aquele que, a Bíblia diz assim, Jesus, o próprio Deus diz, aqueles que me honram, eu honro a Deus. Não existe na Bíblia uma pessoa que honra a Deus e ela é envergonhada. Não existe na Bíblia, não. Na minha Bíblia não existe. Então Jesus agora começa a caminhar com Pedro. Jesus pega Pedro e ele está pegando Pedro agora. Enche o barco de Pedro de peixe, resolve o problema naquele momento de Pedro ali, porque o problema naquele momento que era de Pedro era peixe. Pedro precisava de peixe. Então Jesus resolveu aquele problema imediato de Pedro. Mas Jesus está olhando para Pedro e falou, Pedro, eu não quero viver com você só um momento. Eu não quero viver com você só de imediato, não. Aí Pedro chama Jesus e fala, Jesus, vamos para minha casa. Pedro leva Jesus para dentro de casa, chega lá, a sogra está enferma. Jesus cura a sogra de Pedro e Pedro leva Jesus para dentro de casa. Meu irmão, Jesus não quer viver conosco, não é só um momento. Jesus não quer que nós vivamos com ele só um momento, não. Jesus está dizendo, eu quero que você fique comigo na igreja, na rua, dentro da tua casa, dentro do teu serviço, dentro da tua escola, dentro da faculdade. Jesus quer estar conosco a todos os momentos. Porque antes dele partir daqui, ele olhou para o discípulo, e o discípulo ficava preocupado e disse assim, como vai ser agora? Porque o Senhor não vai estar conosco. Jesus disse, eu vou para o Pai, eu vou preparar o lugar. E depois eu vou buscar. Meu irmão, ele foi, mas uma palavra ele disse, e eu creio no que ele falou. Ele disse que ele vai voltar para me buscar, a mim e a você. E ele diz assim, mas eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Você pode não ver, mas você pode sentir ele aí. Como dele, pastor? Você pode sentir Jesus aí do teu lado, na pessoa e na presença do Espírito Santo dele.
que é Ele que fala comigo e é Ele que fala contigo, e Ele se faz presente aqui nessa noite, a pessoa do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos fortalece no momento mais difícil, é Ele que nos dá aquela vontade de chorar, que nos faz aquela vontade de chorar, aquela presença gostosa. É Ele que nós sentimos aquela presença que você olha, dá vontade de chorar, rodopiar, se lançar na presença do Todo-Poderoso. Isso chama-se Espírito Santo. Jesus pega Pedro de uma tal maneira, Pedro se entrelaça a Jesus de uma tal maneira, que Pedro não consegue mais viver sem Jesus. Ah, pastor, mas o senhor está falando isso aí, mas isso aí é aquele mesmo que negou Jesus, sim. E quantas vezes nós já negamos Jesus? Quantas vezes eu e você já negamos? Não, pastor, eu sou crente há mais de 20 anos e eu nunca neguei Jesus. Não, às vezes nós negamos Jesus, às vezes com nossos atos, nossa atitude, muitas das vezes não condiz. Não estou aqui dando respaldo para pecado, não estou fazendo apologia a pecado, não. Pedro negou naquele momento, mas a Bíblia fala que Jesus, olhando para Pedro, porque Jesus já tinha dito, Pedro, ainda que dá o canto de hoje, nessa noite, 3 vezes tu vai me negar. E a Bíblia fala que Pedro, quando nega Jesus pela terceira vez, a Bíblia fala que em Lucas registra isso, que Jesus fita os olhos pela janela, ele vê Pedro, e Pedro vê os olhos de Jesus. A Bíblia fala que Pedro saiu dali e chorou amargamente de arrependimento. Pedro sofre uma transformação tão subsequente, uma transformação tão impactante, irmão, que um dia Pedro está indo pescar, depois que Jesus morre, Pedro está indo pescar e ele fala, vou pescar, e a Bíblia fala que ele leva alguns discípulos com ele, alguns discípulos acompanham, e aí nós vemos a influência que nós temos em nosso meio. Algumas pessoas acompanham Pedro, e a Bíblia diz que acontece a mesma coisa que Pedro. Naquela noite Pedro não pegou nada, e a Bíblia fala que Jesus está ali na areia. Jesus já tinha preparado uma brasa, tinha preparado uma fogueira, tinha peixe em cima daquela fogueira, e a Bíblia fala que Jesus grita e dá um grito, falou, tem alguma coisa para comer? E ele diz assim, o dia já está quase que amanhecendo, está escuro ainda, o dia está amanhecendo. Eles não conheceram Jesus e disseram assim, olha, Jesus perguntou, tem alguma coisa para comer? Ele disse, não temos nada. E Jesus mais uma vez disse, lança a rede do lado direito. E a Bíblia fala que quando eles lançaram a rede do lado direito, a Bíblia fala que eles lançaram, Pedro lança. E a Bíblia fala que ele pega uma grande quantidade de peixe. A Bíblia cita até um número de quantidade de peixe. A Bíblia fala que foi 153 grandes peixes. Quem estuda hebraico sabe que no hebraico não existem números, como nós temos 1, 2, 3, 4. O hebraico não tem. No hebraico são letras. Aleph, Dalet, Dalet, Gimel. Então cada letra representa um número. Aleph representa 1, Dalet 2 e por aí à frente. Então quando a Bíblia fala que foi 153 grandes peixes, se você pegar a letra 153 e você juntar a letra, você forma uma palavra escrita assim, eu sou Deus. A Bíblia fala que quando eles olharam, pastor, e começaram a contar e viram que estava 153, e todo judeu, ele sabe que quando ele juntou o número, ele viu que a palavra formada era eu sou Deus. A Bíblia fala que eles ficaram tão impactados que Pedro pula na praia e ele vai de encontro ao Senhor. E quando ele chega na praia, a Bíblia fala que está uma fogueira acesa, Pedro ali em cima. Pedro lembra da fogueira, que foi na fogueira que ele traiu Jesus. Foi na fogueira que ele olha e pergunta, você é um deles? Ele falou, não, nunca conheço, nunca dei com ele, não sou nenhum deles. Ele falou, é você sim. Você fala como eles, respira como eles, se veste como eles, você é um deles. Porque o cristão ele é conhecido em qualquer lugar. É, não é? Às vezes nós chegamos no lugar da sua fé, você é crente, não é? Às vezes quando pensar você não precisa nem abrir a boca, é, não é? No mundo, e parece que isso está ficando mais frequente ainda, porque quem é crente, verdade, você chega no lugar, irmão. Hoje tem muitos crentes, você não precisa nem entender que é crente, fala, nossa, tem gente no mundo hoje se portando de uma maneira até mais prudente, que é muito crente, mas quem é crente de verdade, você chega no lugar, você não precisa nem abrir a boca para falar na pessoa olha para você, você é crente, não é? Eu sou cristão. Por quê? Aí diz, não, porque eu olhei para você com algo diferente. Então, a Bíblia vai dizer que naquele momento ali, quando ele chega, Pedro vê aquela fogueira preta, aquela fogueira acesa, o peixe lá em cima. Pedro lembra que foi numa fogueira que ele negou Jesus. Aí eu entendo que Jesus preparou aquela fogueira para dizer assim para Pedro, e a Bíblia fala que naquela noite que Pedro negou Jesus,
fazia muito frio. Então, Pedro estava na beira de uma fogueira se aquecendo. Pedro estava buscando o que a Bíblia chama de um fogo estranho. E a Bíblia relata que, a Bíblia fala que nesse fogo estranho, a Bíblia fala que morreram os 2 filhos de um sacerdote. Os 2 filhos do sacerdote, irmão de Moisés, morreram por causa de fogo estranho. Pedro, que conhecia a palavra melhor do que eu e você, ele lembra dessa fogueira e bate a tristeza em Pedro. Porque ele lembra daquela fogueira e diz assim: foi numa fogueira que eu neguei o Senhor. E Jesus, naquele momento, sem dizer uma palavra, mas dizendo tudo, ele está dizendo: Pedro, tu não precisa buscar lá fora o que eu tenho aqui para você. Você não precisa buscar calor em outro lugar, não, porque eu tenho aqui para você. O que você busca lá fora, eu tenho aqui para você. Aleluia. Ei, meu irmão, tem uma palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Tu não precisa buscar lá fora, porque tudo que você precisa tem aqui. Ele tem aqui para você. Tu não precisa se aquecer em outra fogueira. Tu não precisa se aquecer em outro fogo estranho, porque Jesus está dizendo para mim e para você: o fogo que você precisa, o calor que você precisa, eu tenho aqui para você. Você não precisa buscar alimento em outro lugar, porque Jesus está dizendo: o peixe que você precisa, eu tenho aqui para você. Aleluia. Só quem crê e está entendendo, levanta muito a glória a Jesus aí. Jesus está dizendo: o calor que você precisa, o que você precisa, o alimento que você precisa, a presença que você precisa, eu tenho aqui para você. Pedro nega Jesus 3 vezes, e por 3 vezes Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama? E Pedro fala para Jesus: Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus pergunta mais uma vez para Pedro: Pedro, tu me ama? E aí Pedro responde mais uma vez para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus pergunta a 3ª vez: Pedro, tu me amas? E Jesus vai para Pedro, e Pedro se sente envergonhado, porque ele lembra das 3 vezes que ele lembra da fogueira, ele lembra de tudo, ele fala assim: tu sabes todas as coisas. Aí Jesus vai para frente para Pedro: apacenta minhas ovelhas. Quem sabe Pedro está olhando para Jesus e está achando que ele vai dizer assim: Pedro, acabou com você? E na verdade Jesus está falando assim: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Sabe o que Deus está falando para mim e para você, meu irmão, na noite desse dia? Jesus está dizendo: ó, eu apago todo o teu passado. Eu quero começar uma nova história contigo, uma nova experiência. Pastor, mas eu estou falando de Pedro, está preso aqui. A Bíblia fala que depois de sair, Jesus parte e volta para a eternidade. E Pedro, agora cheio do Espírito Santo, Pedro começa a fazer milagres, pastor. Pedro, a presença de Deus era notória. A Bíblia fala de uma tal maneira que quando Pedro passava, as pessoas lançavam, botavam os enfermos assim na calçada, porque a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Tamanha era a unção na vida desse homem, tamanho era o que Deus fez na vida desse homem, tal a abundância que Deus fez na vida desse homem. Quem era o Pedro antes e o Pedro depois do fogo? Aleluia. Jesus está dizendo: nessa noite tem um fogo para você. Nessa noite tem uma fogueira para você aqui. Tem peixe, tem pão e tem a presença dele, para a glória no nome do Senhor. Depois desse dia, Pedro nunca mais foi o mesmo. Pedro sofreu uma mudança, uma transformação completa. Você já pensou nisso aí? A sombra de um homem curado. Tamanha era a presença de Jesus na vida desse homem, meu irmão. Aleluia. Até uma vez eu ouvi um irmão brincar, e ele dizia assim: ó, só tinha gente que não era curado porque colocava do lado oposto da sombra. Porque quando colocava na sombra, estava ali, a sombra era curada. Quem não era curado estava do outro lado. A sombra estava até lá, colocava lá. Meu irmão, você pode distrair, né? Tem gente que falava isso aí, já me falava aí, só tinha gente que não era curado porque estava do lado da sombra. Então se é eu naquela época, eu já estou aqui estava tendo só do lado da sombra. Tamanha era a presença de Deus na vida desse homem. Agora vai imaginar a sombra do homem passar, que assim a pessoa com enfermidade e a sombra dele curar. É muito Deus na vida do homem, não? E a Bíblia fala que ele começa a pregar, mas sabe o que acontece também? Toda vez que você recebe uma unção, recebe uma graça, recebe uma plenitude do Espírito, vem as perseguições também. Vem umas pedradas, vem as perseguições, vem as calúnias. Por que, pastor? A Bíblia fala que Pedro começa a caminhar e é notório, os milagres acontecem na vida de Pedro. Os milagres acontecem porque Pedro não está preocupado com dinheiro, Pedro não está preocupado com fama, Pedro não está preocupado com isso. Pedro não estava preocupado se a igreja era grande ou era pequena.
Pedro não estava preocupado se a igreja estava cheia, estava vazia. Pedro pegava na rua. E com isso aí a Bíblia fala que a fama de Pedro chega até um rei chamado Herodes. Herodes fica furioso, porque Pedro está brilhando mais do que o rei. Tem gente que não aceita, que não admite ser menos usado que o outro. Não, se Deus está usando fulano, não tem que me usar também. Eu não aceito a igreja, eu falo que nós já congregamos em igreja, o que acontece aí? Não, não posso, porque se Deus está usando fulano, eu tenho que tesourar ele. Não, meu irmão, aqui o negócio é diferente. Se Deus começar a te usar, Deus te usa, meu irmão, eu vou orar para Deus te usar mais ainda. Eu vou falar, Jesus, enche mais ela, enche mais ele, Senhor, transborda, Senhor, que ela venha ser um canal, ele venha ser um canal de bênção para a tua vida. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, quem faz é Deus, a obra é dele. Aleluia. Louco é aquele que tenta barrar a presença de Deus na vida de um homem ou uma mulher. Louco é aquele que acha que pode fechar a porta para um homem de Deus e uma mulher de Deus. Ah, ele pode até fechar essa, mas Deus abre uma maior ainda. Aleluia. O que é que acontece, pastor? Pedro começa a pregar e o rei Herodes fica furioso. De tal maneira que a Bíblia fala o quê? A Bíblia fala que Herodes dá uma ordem e fala: prenda esse homem. E prendem a Pedro. E a ordem é essa: eu quero que você prendam ele com 4 plateas. Não é 4 plateas, pastor. Uma escolta de 4 vezes 4. 4 equipes de 4 soldados. 16 homens para prender um homem. A Bíblia fala de tal maneira, pastor, que ficavam 16 homens para cuidar de Pedro. Já parou para imaginar um negócio desse? 16 homens para cuidar de um pescador. Pedro não tinha uma faculdade. Pedro não tinha um seminário teológico. Pedro não era um médico, Pedro não era um engenheiro, Pedro não era um político famoso. Aleluia. Mas o Deus que fez os céus e a terra era notório na vida dele. Herodes era rei. Tem muito grande que olha e fala assim: ah, eu não quero que ele brilhe. Eu não quero que ela brilhe. Você já viu o caso que assim de olhar e falar assim: pastor, já teve gente falar comigo e falar: pastor, mas a minha família tem um problema comigo, tem inveja de mim, eu não tenho nada. Já ouviram isso daí? Eu não tenho nada, o que eu tenho para ver esse problema aí? Aí ele tem que olhar para o irmão e para a irmã e dizer assim: irmão, o que você tem, não tem. Irmão, o que você tem, não tem. O que, pastor? A presença de Jesus. Aleluia. Eu gosto sempre de falar, você já viu aquela ilustração da cobra e o vagalume, da serpente e o vagalume, já ouviu? Um dia, para quem não ouviu, um dia, isso é uma ilustração, uma historinha, diz que a serpente empurrou o vagalume no canto, no cantinho ali, e o vagalume aquado no canto, e a serpente olhou para o vagalume, aqueles olhos brilhando, como ele disse: hoje é teu último dia, hoje é teu fim. O vagalume olhando para a cobra, a serpente, isso é uma ilustração, porque nós sabemos que serpente não fala, a não ser no jardim, não é? Não é? Que aconteceu, o vagalume também não. Mas naquele dia teve um diálogo. A serpente conversando com o vagalume e o vagalume conversando com a serpente. Presta o ouvido um instantinho para você entender. Aí o vagalume olhando para a serpente, aquele ser pequenino, e a serpente com aquele ser comprido ali, ela de pé ali, botando a língua para fora, e o vagalume todo olhando para ele e falou assim: eu posso fazer 3 perguntas? Aí a serpente olhando para ele falou assim: pode, como quem diz, é seu fim, de hoje você não passa. Aí o vagalume faz a primeira pergunta e fala assim: eu faço parte da sua cadeia alimentar? Serpente não come vagalume, isso é coisa passada, barranco, é ou não é? Com mosquitos, as coisas assim, é ou não é? O vagalume perguntou para ela: eu faço parte da sua cadeia alimentar? A serpente olhando para ele, o vagalume e os olhos assim: Aí você, a segunda pergunta: se você comer, vai te satisfazer? Vai te encher? Olhando pequenininho assim. Vai te encher, você vai ficar cheio. Porque se ela comer um rato, um sapo, vai até ficar cheio, igual para maluco. É como a gente está com fome e comer uma azeitona. Ah, está com fome, come uma azeitona aí. Nossa, vai mudar alguma coisa? Não é só para encher depois com água. Se você me comer,
vai te satisfazer. A serpente olhando assim, eu vi o nome da serpente? Tem que frisar, não tem que ser aquele nome. Aí o vagabundo falou assim, eu vou fazer a terceira pergunta. Por quê? E quantos nós cristãos já não fizemos essa pergunta? Deus, por quê? Não, né? Por quê? Aí a serpente olhou para o vagabundo e disse assim, é porque o teu brilho me incomoda. Não frisei, vou ter que frisar de novo. É porque o teu brilho me incomoda. Só que deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Serpente se arrasta, o vagabundo voa. A história diz que naquele momento o vagabundo subiu, voou e a serpente ficou. Levanta a mão para cima. Pode até tentar colocar a mão em você. Pode até tentar colocar a mão em você. Pode até tentar contra a tua vida. Mas serão, a Bíblia dá resposta para profetizar. Serão envergonhados e confundidos todos aqueles que se levantarem contra ti. Aleluia. Herodes falou para Pedro, ó, eu quero 4 escoltas de 4 soldados, 16 soldados. Imagina o que eu vou dizer, mas 16 homens para prender o pescador, não tem questione, prendam e bota Pedro. Aí Pedro tem que fazer o quê? Vai descansar, vai passar a noite no caso, escolta particular. Eu entendo que Pedro não estava preso, Pedro estava com escolta particular. A Bíblia fala que está 2 do lado de fora, na porta. Pedro está dormindo. Olha, irmão, quem está passando problema dorme? Só Jesus, que no meio da tempestade dorme. E Pedro teve um professor bom, foi Jesus. No meio da tempestade dormiu. E a sentença era no outro dia matar Pedro. Levar o povo lá, não, porque já tinham matado o Tiago. A espada falava, mas mata Pedro também. Quem que vai morrer no outro dia dorme, irmão? E eu falo assim, eu acho que eu não. Eu tinha que tomar até Coca-Cola. Eu não vou dormir, não sei nem Coca-Cola não. Isso é brincadeira, porque eu já não vou dormir. Se eu tomar Coca-Cola hoje à noite aqui, amanhã na hora que me levar, eu vou sair fazendo estrelinha até lá. Vou estar muito aceso. E a Bíblia fala que Pedro morre. Pergunta, por quê, pastor? Porque naquela noite o Espírito Santo abraçou Pedro, mandou a Pedro, vai descansar. Você acha que eu vou fazer uma coisa para você? Está todo mundo. Aleluia. Dá a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Deus está dizendo, descansa. Eu estou cuidando de tudo. Meu irmão, escute agora. Tem gente aqui nessa noite que está, pastor, está em prisões do passado. Foi o que Deus falou para mim. Tem gente que está em prisões do passado. Coisas do passado que não consegue se libertar até hoje. E Deus está dizendo, eu vou te tirar disso aí. Eu vou te tirar disso aí. Aleluia. Deus está dizendo, eu vou te libertar dessas prisões do passado. Deus está dizendo, eu quero que você venha comigo uma nova vida, uma nova história. Aleluia. Aleluia. Santo de Israel, irmão. Você é casada, filho? Sabe o que eu estou falando? Porque quando eu olhei para você aqui agora, não vou dizer o tempo, mas eu vi uma festa. Eu vi uma festa, mas uma festa, sabe? Alabaxere, calamaia, suri, calamaia. Mas eu vi uma festa, e uma festa de casamento. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Eu me lembro uma vez eu cruzava uma pessoa no Rio, uma menina. E um dia eu estava pregando, a igreja era muito grande, um dia eu estava pregando, e entrou uma jovem na igreja com um casaco preto, assim, ela entrou assim, cheio de piso, botou assim um capuz, lembra? Botou o capuz assim, lá atrás, me usou para contar para aquela menina, falou, filha, Deus manda dizer para você, tu entraste aqui hoje, Deus marcou encontro contigo, Deus vai mudar a tua história. E Deus manda dizer que Deus vai mudar a tua família. Através da tua vida, tu vai ser um canal de bênção para a tua família. Porque pessoas olharão para você e dirão assim, eu quero Deus dela. E para você saber que é Deus na minha vida,
Deus manda dizer: vou eu te colocar numa universidade. Estou eu te vendo na formatura e um canudo na mão. E tu está me perguntando: Senhor, como que eu não tenho condição? Aleluia. Há uns tempos atrás, estava no Facebook, ela mandou escrito assim, há uns anos atrás: Deus usou um profeta, um pastor chamado Hidalgo Guerra, e me disse que ia mudar a minha história, ia me colocar dentro de uma faculdade sem eu ter condição. Ela estava se formando, já está formada na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Pastor, e a família dela? Deus fez uma mudança tão grande na vida dessa jovem, tão grande, que essa jovem apareceu depois, eu nem reconheci, já não tinha mais polícia, já não tinha mais pizza, não tinha nada. Ela apareceu na igreja, a mãe, acho que era a mãe dela, estava com câncer na época. Deus entrou com a providência através daquela jovem na vida da mãe dela. O pai e a mãe dela um dia foi na igreja e chegou e falou assim: pastor, eu vim aqui porque eu queria conhecer a pessoa que fez a mudança na vida da minha filha. Aí eu te apresento Jesus de Nazaré. Aí falou: não, pastor, a minha filha só fala com o Senhor. Depois que ela conheceu o Senhor, a minha vida mudou. Eu falei: não, a vida dela mudou. Ela é outra jovem dentro de casa. Eu falei: não, depois que ela me conheceu, não. Depois que ela conheceu o Deus em cuja presença eu estou. Aleluia. Filho, eu vou fazer o mesmo na tua vida. Se firma com ele, se apega com ele de uma tal maneira que Deus vai mudar a tua vida por completo. Eu digo isso na área sentimental, na área conjugal, na área financeira, e na área familiar. Deus vai fazer uma mudança completa na tua vida. E eu ainda sinto de falar aqui agora: assim te diz o Senhor. Aleluia. Pedro está dormindo, porque o Espírito Santo diz: Pedro, descansa, eu estou no controle. Aleluia. Há momentos na nossa vida que o próprio Deus tem que nos dar uma parada para nós ter tempo para Ele. Aleluia. Sabia disso? Porque nós ficamos presos, pastor, a ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro, fazer mais conta e fazer mais conta. E quanto mais nós ganhamos, mais precisamos ganhar. Por quê, pastor? Mais conta nós fazemos. É assim ou não é? Aí Deus tem que dar uma parada na vida. Deus permite uma prisão na vida de Pedro. Aleluia. Aí está Pedro preso. Ó, Pedro preso. Está ele preso lá. A Bíblia fala que dois estão cuidando das portas lá de fora. E dois estão do lado de Pedro. E Pedro é algemado ainda. A Bíblia fala que quando Pedro está dormindo, nós lemos aqui a história. A Bíblia fala que o Senhor envia um anjo. Um anjo. Imagina o que Deus podia ter feito naquele presídio ali. Que a minha Bíblia diz no Antigo Testamento que uma vez Deus enviou um anjo e matou 185 mil soldados numa noite. Imagina se o anjo fizesse agir na causa do Senhor. A Bíblia fala que Pedro está dormindo, o anjo chegou assim do lado de Pedro e fez assim: Pedro, lê a Bíblia do anjo. A Bíblia fala que o anjo tocou em Pedro. Você já parou para imaginar, meu irmão? Você está vivendo um problema. Você está sabendo assim: amanhã eu vou morrer. Amanhã é minha morte. Quem que dorme? Fala para mim. Você tem ideia quando você vai fazer uma cirurgia? Eu fui fazer uma cirurgia uma vez, há muitos anos atrás, no outro dia eu quero me dar um remédio para dormir. E você fica ansioso, apreensivo com a cirurgia, não é? Aí me deram para permitir, aí eu tinha problema de dormir mesmo, eu já dormia mesmo, aí eu apaguei. Pedro não tomou nem comprimido, não tomou nada, não. Só vamos ficar a presença do Espírito Santo. Eu já falo que Pedro dorme. Pedro está dormindo um sono tão pesado que o anjo tem que tocar nele. Aí Pedro na porta tem que tocar nele e falou: ô Pedro, acorda lá. Aí a Bíblia fala que só acorda quem? Pedro. Pastor, mas estava Pedro e os soldados do lado, não é? Sim ou não? A Bíblia fala que acordou só quem? Pedro. Pergunte por quê? Eu vou tomar um pedacinho para eu profetizar agora. Porque quando a bênção é para você, ninguém toma posse não, né? Quando é para você, ninguém toma posse, não adianta. Lembra aquela passagem do Mar Vermelho? Deus abriu o Mar Vermelho para quem passava? O povo de Israel. Faraó tentou passar, sim ou não? Mas morreu todo mundo. Por quê, pastor? Quando Deus abre a porta para você, é para você. Ninguém pode passar no céu. Aí a Bíblia fala que Pedro acorda. Pedro acorda e o anjo tem que falar: Pedro, calça a sandália.
bota a tua capa e vem. Aleluia. E eu não tenho pressa não, meu irmão. Está Pedro acordando ali. Pedro não está nem entendendo, que a Bíblia fala, se nós lemos aqui, a gente vai para adorar, já está terminando, que a Bíblia fala que Pedro está caminhando com o anjo, está conversando com o anjo. Ele está vendo as portas se abrir. Opa, eu tenho que profetizar aqui agora. Se prepare, tem porta que está fechada. Aleluia. Vou ter que pegar aqui. Tem portas que estão fechadas e Deus está falando aqui através da mensagem. Tem portas que estão fechadas e vão começar a se abrir. E quem vai abrir é o próprio Deus. Deus vai enviar anjo para abrir portas aí. Tem pessoas que vão ser usadas para abençoar a minha vida e a tua vida. Só quem levanta a mão para cima e diz amém. Aleluia. A Bíblia fala aqui. Levanta, Pedro. Calça a sandália. Manda a tua capa. Aleluia. Pedro podia sair correndo, porque imagina, você talvez você vai sair, você vai começar a calçar a sandália, colocar a capa. Você quer fugir, eu, né? Não, ele está dizendo, Pedro, o que é teu, não vai ficar para ninguém. Aleluia. É, né? Porque se fica ali, os outros presos tomam posse, sim ou não? Mas Jesus está dizendo para mim e para você, o que é teu, ninguém toma posse não. O que é teu, o que eu te dei é teu, ninguém toma posse. O que eu dei para você é para você, não é para ninguém mais. Pedro calça a sandália, qual é a tua túnica que vem? Pedro está andando e as portas vão se abrir. Só que a Bíblia fala que está a igreja orando lá, pastor. Pedro vai morrer amanhã. Nossa, eu tenho misericórdia, está a igreja orando. Aí eu entendo quando a Bíblia diz assim, que a oração de um justo pode muito os seus efeitos. Pedro está preso, e a Bíblia fala que está a igreja orando. Senhor, toma Pedro em tuas mãos, Senhor. Senhor, salva a vida de Pedro, Senhor. Senhor, cobre ele contra o sangue, Senhor. A igreja está orando, a igreja não está entendendo. A oração, olha só, a igreja está aqui orando. A oração está subindo lá em cima. Jesus está enviando um anjo, acordando. Pedro está dizendo, Pedro, vai lá na igreja. Pedro acorda, calça a sandália, está andando, Pedro sem entender nada. Ele está andando, está vendo as portas abrindo assim. Pedro conversando com o anjo como se fosse uma pessoa. Os soldados tudo abrindo as portas para ele, meu irmão. Tem pessoas que Deus vai usar para abrir as portas para você. Para nós, aleluia. Pedro também nas portas, quando Pedro sai lá fora, ele cai na real. E fala, eu anjo do Senhor. Rapaz, eu estou liberto. Eu estou liberto. Eu estou livre. Aí a Bíblia fala, pastor, que Pedro chega na casa onde estão os irmãos orando. E chega Pedro lá. Aí Pedro bate na porta. Pedro bate na porta. A Bíblia fala que quando uma irmã vai abrir, me foge agora o nome da irmã, quando a irmã abre e ela vê Pedro, ela toma um susto e ela volta e diz, não é Pedro não, é o anjo dele. E larga Pedro lá fora. Deixa eu dizer, meu irmão, pastor, eu não estou entendendo. O que Deus quer falar comigo nisso aí? O que Deus vai fazer na nossa vida é tão grande, tão grande, tão grande, que tem gente que não vai entender. A igreja estava orando para quê? Para Deus libertar Pedro. Só que Pedro está lá na porta lá. Aí vão abrir. Imagina Pedro olhando assim, ué, esse povo está doido. E Pedro está do lado de fora, está escutando. Ó Senhor, liberta Pedro. Senhor, estende a tua mão lá em Pedro. E Pedro está do lado de fora. Meu Deus. Então dizendo, estão batendo na porta aí. Não, mas não é aqui não. Não é aqui não. Então, aí volta para orar, Senhor, liberta Pedro lá, Senhor, cobre ele com teu sangue, Senhor, tira Pedro daquele lugar. E Pedro já saiu aqui. Pedro está lá, irmão. Aí até fala assim, vamos ver quem é. Quando olha, fala assim, é Pedro. É Pedro. Aí olha para a irmã, você vai abrir a porta, era Pedro. Deixa eu dizer, irmão. É que tem hora que a nossa situação é tão difícil, que quando Deus opera um milagre, ele fala assim, cara, eu não acredito não. Irmão, há uns anos atrás eu vi uma situação, mas uma situação, olha, eu vi uma situação, mas que eu vivi uns anos atrás aí, eu cheguei num ponto, não sei se a minha filha está me vendo, que a voz de Campinas, eu cheguei num ponto que eu falei, eu não tenho vergonha de falar com eu falei assim, olha, a situação que eu estou vivendo hoje, se existe poço, eu cheguei no fundo, mais fundo que o fundo, era a frase que eu falava,
uma dívida de mais de 120 salários mínimos, nome sujo, sem carro, não era Pedro? Sem carro, recebendo cesta básica em casa, e aí você, pastor, você tem cesta básica porque eu sou de Portugal? Não. Uma vez o negócio estava estreito lá em casa, não tinha nada, acabava tudo. Aí a pastora falou assim: nossa, vou falar com o fulano. Eu falei: você vai falar com ninguém não. Não vou falar com ninguém não. Aí nós vamos orar, porque Deus sabe o que a gente precisa, e Deus é Deus que envia a provisão. Aí nós estamos orando lá, tudo lá, daqui a pouco o parente dela, que era vereador na época, do nada não, foi Deus, né? Porque foi aquele negócio, orando, a oração chegou lá em cima, Deus tocou no camarada, o camarada falou assim: ô Raquel, o telefone tocou. Aí ela atendeu: ô Raquel, aí eu aqui, fulano, ô Raquel, é o seguinte, ó, sabe, sou vereador aí, e eu ganhei algumas cestas básicas aí, eu pulei e ainda sobrou 2 cestas aqui. Estou mentindo? Eu ganhei algumas cestas básicas, eu doei cestas, mas sobrou 2 cestas aqui. Você não quer para você? Tanta pessoa para ele ligar, meu irmão. É ou não é? Ele ligou para quem? Porque estava assim, estava o pastor orando. Não estou dizendo que é eu. Nós estávamos orando. A oração subiu lá em cima. O Eterno deu a hora. E ele chegou aqui. Lembra? O triângulo. Fez o triângulo. É ou não é? Aí pegamos. Chegou lá a cesta básica lá. Olha, mas eu amo sardinha. Tinha até sardinha na cesta. Eu amo sardinha lá. Macarrão. Ixi, eu amo macarrão. Mas eu como macarrão com força. Aí um homem que come um macarrão com o ovinho frito estalado em cima daqui. Um macarrão com sardinha, então o pastor diz: meu irmão, vou falar com sincero para você. A única coisa que na sexta ali eu comi, né, muito ali, mas foi Jesus, obrigado. Se é isso aí que o senhor mandou, eu vou comer. É o feijão, que não é feijão preto. Eu só como feijão preto, aí eu tive que comer o feijão marrom. Eu tive que engolir o orgulho junto com o feijão junto. Eu vou comer o feijão marrom mesmo. Eu só como feijão preto, mas é o que tem para hoje. Vamos dar glória, obrigado Jesus, por esse feijão ali. Não é o feijão que eu gosto, mas vou comer isso aí, que eu sei que daqui a pouco. Aí um feijão preto aí, eu sei que eu vou preparar. Eu sei que eu trabalhei um dia inteiro, eu peguei na manhã um dia. Estou comendo feijão marrom hoje, amanhã eu como inteiro. E assim foi, e deu graças a Deus. Aí eu vivi aquela situação e eu falava assim: se existe fundo, eu cheguei no fundo, mais fundo que o fundo. A minha filha até falou: pai, chegou para lá e falou assim: nossa, eu queria conhecer meu pai. A situação está difícil mesmo. Hoje, quando eu olho assim, eu olho com a minha esposa, eu olho com o meu menino, a festa que o Eterno está permitindo, nós fazemos, eu já falar com ela, já falou, tem que falar. Aí o que acontece? A festa que Deus está permitindo fazer com o nosso menino aí, eu olho e falo: meu Deus. Aí o senhor diz: pastor, o que o senhor faz isso aqui? Se o senhor não recebe o salário da igreja, o senhor é dizimista ofertante na igreja, eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus por essa honra e esse privilégio. E a gente ainda conseguiu mandar recursos para a África. Rapaz, fala para mim, a gente está com saúde aqui. Meu irmão, você já parou para pensar quanta gente queria estar no meu lugar e no teu lugar aí? Quanta gente desceu a sepultura esse mês, essa semana? Quanta gente está enfermo no hospital, que queria estar aqui hoje e não está? Você já parou para imaginar um negócio desse? E eu vou desperdiçar essa honra, esse privilégio dele que ele me dá, eu estar na casa dele. Você sabe o que é isso, meu irmão? A honra é um privilégio de estar falando de Jesus para você, de estar ouvindo a palavra dele, de estar cantando louvor para ele, de estar sentindo a presença dele. Você já parou para imaginar um negócio desse? Tem gente que já não valoriza isso. Tem gente que não valoriza isso. Pedro estava preso, pastora. Ele ia morrer no outro dia. Deus enviou um anjo e falou: vai lá. Vai lá, porque não chegou a hora dele. Ninguém toca no meu ungido se eu não permitir. Mas e aí, pastor? Lembra de Herodes? Quem prendeu Pedro? Quem prendeu Pedro? Quem prendeu Pedro? Lê depois o que aconteceu com Herodes. Já leram depois o que aconteceu com Herodes? Deus liberta Pedro. Para que, pastor, que Deus libertou Pedro? Um dia está Herodes pregando, está falando na praça. Então, Herodes falando e falava bem. E ele está falando, eu imagino, a Bíblia não diz, mas está eu conjecturando. A Bíblia fala que Herodes está falando lá, a Bíblia fala, Herodes estava falando lá, não pregando, está falando, está naquela, que igual o político fala, está em cima do palanque, aí um grita assim: isso não é voz de um homem, isso é voz de um Deus. A Bíblia fala que ele não glorifica a Deus, pastor.
A Bíblia fala que aconteceu o que com Herodes? Morreu comido de bicho. O homem que queria matar Pedro. Oh, aleluia. Se Pedro não viu o bicho comendo Herodes, Pedro ficou sabendo. Se Pedro não foi no funeral de Herodes, mas ele ficou sabendo. Pedro, lembra aquele que queria te matar? Lembra aquele que te colocou na prisão? O que aconteceu? Acabou de enterrar ele. Vale a pena servir a Deus? Vale a pena ser profeta? Sim ou não? Vale a pena ter o sangue de Jesus sobre a vida? Sim ou não? Vale a pena servir a Ele, ser dizimista, ofertante, estar na presença dEle? Sim ou não? Sim. Aleluia. Deixa eu dizer, tu pode estar passando um vento, pode estar passando uma luta, pode estar passando uma prova, mas deixa eu te dizer uma palavra, minha irmã, vindo da parte de Deus, com a presença do Espírito Santo. Deus vai entrar com providência e vai mudar a tua história, assim diz o Senhor. Fique de pé, que eu vou terminar aqui agora. Pai, fecha os olhos agora, eu quero orar em nome de Jesus. Vamos lá, só o Senhor. Fecha os olhos. Eu quero de volta o que Apaga a luz lá, filha. Apaga lá, apaga lá. Sara-me e põe teu azeite em minha mão. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, oh, Espírito Santo de Deus, agora fala com ele, agora fala com ele, igreja, fala com ele agora. Cante. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Diga. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha boca. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor. Fala com ele O Senhor agora. está com os ouvidos atentos à tua voz, meu irmão. Não cesse de falar, não cesse de pedir. Clame, grite se for preciso, dizendo: Senhor, restitui aquilo que foi roubado, Senhor. Derrama teu azeite em minha dor e sara-me, Deus. Oh, sara-me, Senhor. Declare, cante, e o tempo que roubado foi. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Oh, aleluia. Chegou o momento de você levantar a sua voz ao Senhor. Não se preocupe com quem está ao seu lado. Você em casa, você está com ele agora. Fala com ele aí agora. Clame a ele. Deixa eu ver. Assim como foi com a vida de Jó, Senhor, restitui a minha vida também, Deus. A minha casa, a minha família, Senhor. Os meus sonhos, Deus, restitui. Clame ao Senhor. Restituição. Sente a presença do Espírito Santo onde você está aí agora. Sente a presença do Espírito Santo aí agora. Aleluia. Aleluia. Sabe a nossa dor, Deus.
está falando para mim e para você nessa noite. Então, Deus está abrindo as portas de prisões aqui do passado. Tem gente que ainda está presa ao passado e não consegue avançar. Tem gente que está na cela do passado e não consegue avançar ainda. Está preso a coisas passadas. Ele está dizendo: estou abrindo as portas hoje. Começa hoje um novo tempo, uma nova vida, uma nova história. Aleluia. Lá abaixo ele calamaia sério. Deus está dizendo: tu vai começar a caminhar comigo a partir de hoje. Tu vai começar a ver os meus feitos, meus milagres. Aleluia. Sente a presença de Deus Todo-Poderoso aí, meu irmão. Tem coisa que vai começar a acontecer na nossa vida, mas nem vamos entender, dizer: Deus, eu não acredito. Deus está dizendo: é eu fazendo tudo, é eu abrindo as portas, é você caminhando comigo. Aleluia. Oh, tem gente que não vai entender o que Deus vai fazer na nossa vida, na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Só quem crê diz amém. Amém. Estende a mão assim à frente. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as doces e consolações do Espírito Santo seja por toda a igreja. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e sobre ti e a paz. Amém? Amém. Aplauda o Senhor.